Essa orientação vale ouro no bloqueio Sisbajude e vai salvar o seu cliente executado. Seja muito bem-vindo à nossa lição prática jurídica do dia, o áudio de número 31 de um total de 365. Neste canal, diariamente, eu posto um áudio com um conteúdo jurídico voltado à defesa do executado em juízo. Como obter sucesso na defesa do executado. Ou eu trago um áudio voltado a técnicas processuais para vencer o processo de conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre o bloqueio Sisbajude no processo de execução. Vamos falar de uma técnica que você, advogando em favor do executado, pode adotar para conseguir, na prática jurídica, o desbloqueio de um valor que se encontra em algum ativo financeiro do seu cliente executado. Seja o seu cliente pessoa física, seja o seu cliente pessoa jurídica. E você vai conseguir, com isso, desbloquear esse valor que acabou sendo apreendido pelo sistema Sisbajude e que agora o seu cliente não consegue movimentar. Muito bem. Para a gente começar, é importante você se atentar que na execução por dívida, relacionada a uma obrigação de pagar, portanto, uma execução por quantia certa, seja quando o título for executivo, cumprimento de sentença, seja quando for título extrajudicial, é muito comum que a primeira tentativa de penhora feita pelo exequente seja através do sistema Sisbajude. O sistema Sisbajude é um sistema mantido pelo Poder Judiciário com as instituições financeiras através do Banco Central, em que o juiz emite uma ordem no sistema para bloqueio de algum ativo financeiro em qualquer conta de propriedade da parte executada. E no prazo de 24 horas, o sistema Sisbajude faz uma varredura e bloqueia o valor determinado pelo juiz. Muito bem, nós sabemos que diante desse bloqueio do valor, o juiz, ao receber a resposta, ele deve intimar o executado para manifestar no prazo de 5 dias sobre aquele valor que foi bloqueado. E o executado, ele poderá apresentar a sua defesa específica ao bloqueio Sisbajude. Essa defesa específica é chamada impugnação ao bloqueio Sisbajude. Nessa defesa, além de poder alegar um excesso de bloqueio e também a impenhorabilidade do valor bloqueado, justamente para que essa quantia não seja convertida em penhora, quando isso é alegado, a impenhorabilidade, o executado terá que fundamentar essa impenhorabilidade ou no fato de ser o valor bloqueado decorrente do seu salário, e o salário até 50 salários mínimos é impenhorável, exceção a dívida alimentar, ou ele vai alegar que aquele valor é um valor que foi bloqueado decorrente de um depósito de uma conta poupança até o valor de 40 salários mínimos. Essas duas situações são consideradas impenhoráveis e, portanto, é também objeto de defesa no caso concreto. Mas, e aí começa a nossa orientação prática do dia, mais especificamente a regra de ouro. É possível que também, subsidiariamente, esse executado, caso não seja acolhida a matéria de defesa impenhorabilidade do valor bloqueado, que então o juiz autorize a substituição do valor bloqueado por um outro bem de propriedade do executado para a garantia da dívida. Bom, você pode estar perguntando aqui para mim, mas professor, só é possível a substituição do bem penhorado quando ela for menos onerosa ao executado. E também quando ela não causar prejuízo ao exequente. E o artigo 835 diz que a ordem de preferência da penhora é o dinheiro. Portanto, seria difícil uma situação prática em que o dinheiro poderia ser substituído por um outro bem. Bom, e aqui é que começa a ficar interessante. A doutrina, ela
é no sentido de que é possível a substituição do bem penhorado, nesse caso, o valor bloqueado, mesmo quando isso se mostrar menos oneroso ao executado, como tem que ser, mas também piorar de forma mínima a situação do exequente. Se o prejuízo efetivo à execução for mínimo, é possível substituir o bem penhorado ou, nesse caso, o bem bloqueado por outro. Isso é importante na sua prática jurídica quando justamente o seu cliente executado tem penhorado dinheiro apreendido pelo Sisbajude. É possível, e agora atente-se para isso, é possível fazer subsidiariamente, caso o juiz não acolha a matéria de defesa e impenhorabilidade do valor bloqueado, fazer um pedido subsidiário para substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária e seguro-garantia. Aliás, o próprio legislador, no artigo 835, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, equiparou o dinheiro à fiança bancária e ao seguro-garantia judicial. Portanto, é perfeitamente possível a substituição do dinheiro pela fiança bancária ou seguro-garantia para a execução. E, nesse caso, o prejuízo para o exequente é mínimo quando a fiança bancária ou seguro-garantia é concedido por uma instituição idônea. Bom, o artigo 848, parágrafo único, autoriza sempre a substituição da penhora por fiança bancária ou seguro-garantia, em valor não inferior ao débito constante na inicial, acrescido de 30%. Portanto, nesse caso, se o pedido do executado for nesse sentido, a substituição do dinheiro que está bloqueado pelo seguro-garantia ou pela fiança bancária, e se essa garantia, essa fiança, for dada por uma instituição idônea e corresponder ao valor da dívida acrescido de 30%, isso é um direito do executado para a substituição do bloqueio Sisbajude pela fiança ou seguro-garantia. E não pode o credor recusar e nem o juiz indeferir. Mas vamos lá. O que é, uma fiança bancária e como que isso se opera na prática jurídica? Muito bem. A fiança bancária, ela é uma garantia pessoal prestada por uma instituição financeira. O executado, ele vai até uma instituição financeira e faz um contrato com o banco, um contrato de fiança bancária, onde o banco vai dar o crédito em favor do exequente, caso o exequente apresente essa necessidade de levantar o valor da execução. Nessa situação, tem que ser aqui cumprido alguns requisitos. É claro que essa carta de fiança, esse contrato bancário que é firmado com a instituição financeira, ela vai ter um custo mensal para o executado, mas o valor é baixo, né? O valor que terá que ser pago pelo executado à instituição financeira é um valor baixo, e isso faz com que libere o dinheiro que está bloqueado e, portanto, a pessoa executada poderá disponibilizar esse valor para o seu próprio interesse. Isso é muito interessante quando a pessoa executada é uma pessoa jurídica e precisa do valor para capital de giro, precisa do valor para pagar fornecedor, precisa do valor que está bloqueado para pagar, inclusive, os funcionários, os colaboradores. Então, essa é uma medida que você pode adotar, que vai ali surtir efeitos práticos. Tem que ter o requerimento da parte, executada na substituição do bem penhorado. Lá na instituição financeira, a importância assegurada, ela deve ser superior a 30% do valor total do débito exequendo, e essa garantia tem que ser prestada por uma instituição financeira ou uma seguradora que esteja em atividade regular. O prazo de vigência da apólice deve ser um prazo indeterminado
ou que abrange todo o período de duração do processo de execução e deve prevalecer a garantia, mesmo no caso do devedor tomador do seguro estar inadimplente quanto ao prêmio. Essa apólice, ela é apta a gerar efeitos imediatos assim que a seguradora vier a ser acionada para proceder ao depósito da quantia garantida. Isso dá segurança, né, para a operação e garante de forma efetiva o recebimento do crédito exequente por parte da instituição credora do exequente. Bom, nessas circunstâncias, como eu disse, isso é um direito do executado, a substituição do bloqueio cisbajude pela apresentação do seguro fiança em valor de pelo menos 30% superior ao montante do crédito exequendo, e isso substitui o bloqueio ou a penhora de dinheiro nos termos do artigo 835, parágrafo 2º do CPC. Portanto, na sua prática jurídica, como um pedido subsidiário, é perfeitamente possível você substituir o bloqueio do cisbajude ou até mesmo a penhora que já foi efetivada pelo seguro garantia ou pela fiança bancária, ok? Basta que o credor melhor dizendo, que o devedor faça, né, esse negócio com a instituição financeira vai garantir o exequente de receber o valor no futuro, e isso pode ser uma boa medida de garantia do desbloqueio ou da liberação da penhora em dinheiro em favor do seu cliente executado, ok? Voltaremos ainda a esse assunto em outras oportunidades, mas fica a ideia aqui da substituição do valor bloqueado pela fiança ou seguro garantia. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu!